que é espiritualidade, essa diferença entre o que é espiritualidade, uma pessoa que se considera espiritualista, e o que é religião. Porque a gente acostuma se falar muito sobre essa questão hoje espiritual e as pessoas têm várias compreensões diferentes do que é uma pessoa que se considera uma pessoa espiritualista e o que vem a ser espiritualidade. Então nós temos várias formas de realmente encararmos esta espiritualidade, né? Então vamos ver primeiro assim, quando a gente fala de uma espiritualidade e espiritualista, nós estamos dizendo de pessoas que acreditam no potencial espiritual do ser humano. Que eles não veem o ser humano apenas como uma pessoa que tem um corpo físico, que tem um lado emocional e um lado mental, mas que também consideram este lado espiritual, como se nós tivéssemos também uma mentalidade espiritual. E que essa mentalidade espiritual, ela já nasce conosco. Não é algo que nós vamos criar, mas é alguma coisa que é uma força intrínseca dentro de nós que nós precisamos acessá-la apenas. E a gente não consegue acessá-la muitas vezes por causa do nosso aparato emocional ou até mesmo por causa do nosso aparato mental, que vão criando dificuldades e bloqueios para que este espiritual emerja. Então, quando a gente diz de uma pessoa espiritualista, nós estamos justamente acreditando que você pode mais, você sabe lá no fundo quem você é. E se de repente você não está encontrando essa resposta, é porque existem essas camadas emocionais e mentais que estão te impedindo. Mas a partir do instante que você vence essas camadas, você vai encontrar essa força que pulsa dentro de você. Então, aquela pessoa que acredita na espiritualidade deste ser humano, que em algumas pessoas ou algumas teorias chamam-se isso de um eu superior, pode chamar esse espiritual da presença de Deus em cada ser humano, o nome que você quiser dar a isso. Eu dou o nome da essência, daquela força mais pura, mais bondosa, mais amorosa que há dentro de nós e que é o que norteia, aquilo que nos dá satisfação, que realmente você fala, uau, eu encontrei um sentido dentro de mim, porque você encontrou a sua força espiritual, que ela vai além do emocional, que ela vai além do mental. Mas só que para você acessar este espiritual, você precisa abrir brechas, deixar este seu emocional mais arejado, não pode ficar com ele tão rígido, que não deixa emergir esta sua natureza, que já nasce com o ser humano. Uma força, vamos supor, uma mentalidade emocional, por exemplo, ou mesmo uma forma de você, a sua programação mental, ela foi criada através da sua educação, dos seus pais, da sua cultura. Então, tudo isso são mentalidades que nós fomos construindo ao longo das nossas experiências. Já esta mentalidade espiritual, essa força espiritual, ela já nasce, é inerente, é da sua própria natureza. Então, quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa espiritualista, eu acredito na espiritualidade do ser, é como se falasse assim, eu acredito que você pode mais. Eu acredito que você é muito melhor de tudo que você faz ou pensa a seu próprio respeito. E aí é a hora que a gente vai trabalhando para trazer esta força deste ser e para que este ser encontre o seu caminho. Qual é a grande diferença das religiões? As religiões, elas colocam muitos dogmas, elas colocam ritos, elas dizem para você, olha, se você quiser ser uma pessoa bacana, você deve agir assim, assim, assim. Então elas vão te dando direção para onde você tem que ir. Já na espiritualidade, não há essa direção. É assim, vamos juntos buscar qual é a sua direção. E o que é que você considera certo e errado dentro da sua espiritualidade. Então a gente não vai dizer isto é sim, isto é certo, isto não é. Se você não andar por este caminho, você não vai conseguir chegar lá. Então a religião, ela determina qual o caminho que você tem que seguir. A espiritualidade, ela percebe que este caminho é aberto e que cada um escolhe o seu próprio caminho e decide o que fazer e como fazer.
Normalmente, as religiões também, elas agregam um grupo e assim, você tem que pensar desta forma, você tem que agir desta maneira, ter este pensamento e esta crença. Daí sim você faz parte deste grupo. Então você é aceito nesta egrégora porque você concorda com todos estes preceitos. Já na espiritualidade, não existe essa coisa determinante, em que você vai ter que fazer parte deste grupo por pensar igual a este grupo. Você simplesmente pensa do seu jeito, o outro pensa do outro jeito, e as várias formas de cada um pensar formam uma imensa e ilimitada egrégora de vários caminhos. Então toda a religião coloca medo a muitas delas. Olha, se você não fizer isso, é pecado, você vai se você, ou nessa vida, ou noutra vida, ou sei lá, ou vai para o inferno, ou não, dependendo da religião, eles colocam alguns medos. E a espiritualidade, ela tenta quebrar todos os medos postos pela própria sociedade, porque o medo é uma das forças que mais encobrem a sua própria força espiritual. Então eles não vão embasados no medo, mas embasados na coragem de você olhar para si mesmo. A forma de ver o egoísmo e o altruísmo também na religião é assim: você tem que viver para o outro e pelo outro. E se você pensar em si, você estaria se desviando dessa coletividade que forma um grupo homogêneo e que tem que seguir para o mesmo caminho. Já na espiritualidade, nós acreditamos que a partir do momento que você volta a atenção para você, que você consegue encontrar o seu próprio caminho, naturalmente essa sua força espiritual vai te levar à compaixão e solidariedade. Não uma solidariedade e compaixão imposta, mas ela desenvolvida pela sua própria espiritualidade. Então você vai praticar a caridade de uma forma natural, não porque você tem que praticar para fazer parte de um grupo, ou porque este grupo pratica e é assim que tem que ser, mas porque a sua própria natureza, a sua natureza espiritual vai te impelir a ser caridoso. Então tanto a visão espiritualista quanto uma visão religiosa, as duas têm a mesma intencionalidade, que é conduzir o ser humano ao seu melhor. Só que uma conduz o ser humano sobre regras, a outra conduz o ser humano sobre a liberdade de cada um estipular as suas próprias regras. Então, uma aqui pode falar de um Deus punidor, e aqui a gente fala de um Deus libertador, né? De uma força divina, de uma força superior a nós, quer dizer, superior ao seu mental, superior ao seu físico, superior à matéria, superior a tudo, que vai além dessa mera existência e que transporta e transborda todo o seu ser. E a essa força nós chamamos de superior. E é essa força que a gente tende a extrair o melhor deste ser humano. Então, eu acredito que todas as religiões, elas são boas, todas elas têm esse intuito de conduzir um rebanho de pessoas para um lugar bom e próspero e alegre e feliz. Então elas têm todos os conceitos muito interessantes, muito válidos. O importante é a pessoa ter uma fé. É isso que eu sempre digo, a fé, ela realmente nos faz suportar momentos muito difíceis e nos ancorarmos a algo maior do que a situação difícil que nós vivemos. E esta fé, na religião, você encontra ela de uma maneira X, e da espiritualidade você encontra ela também de uma forma intrínseca dentro de si, onde nada vem a quebrar. Então você não está submetido a paradigmas e a dogmas, mas você está submetido totalmente à sua potência máxima de ser humano e de um ser espiritual que todos nós, seres humanos, somos. Então, isso não retira uma visão, essa visão espiritualista, quando a gente diz, eu olho para um ser humano e eu vejo a capacidade deste ser humano, eu vejo essa força dele, essa energia que pulsa dentro dele. Então eu me considero uma pessoa que tem essa visão espiritual do ser humano. E agora, em nenhum momento eu vou ditar para este ser humano, faça isso ou faça aquilo. Olha, o seu caminho está errado, vamos por aqui, vamos por ali. Então, a espiritualidade, ela é mais aberta neste sentido.
sentido. E eu acho que ela é muito mais moderna, muito mais contemporânea. E também eu acredito que todas as religiões estão se adaptando a essa contemporaneidade do próprio ser humano, né? Essa força que as pessoas estão tendo de buscar o seu si mesmo, de não querer mais ser um bando que segue temeroso para algum lugar, nem temendo essa existência ou a próxima, o que vai acontecer, mas aqueles seres humanos que sabem que cada um carrega dentro de si uma pérola preciosa e que ninguém além de você vai saber exatamente aquilo que é melhor para você. O bom para mim pode ser muito ruim para você. Agora, você descobrir o seu bom e cacifar o seu bom, e quando você descobre o seu caminho, você não quer mais impor este caminho a ninguém, porque você sabe que há milhares de caminhos que nos conduzem à felicidade, à nossa plenitude, ao nosso bem-estar. Então, quando você descobre o seu si mesmo, você se envolve de uma força e de uma astralidade muito grande para despontar no outro, através desse exemplo, também essa força que há nele. Então, é quando você olha para toda a humanidade e fala, não me importa qual é o credo religioso que te norteia. Eu olho para você e vejo o seu espiritual. Eu sinto o seu espiritual, porque eu senti aqui o meu. Então, são formas de encarar a vida muito mais ampla, muito mais livre. É a liberdade natural do ser humano dele poder seguir o seu próprio caminho, sem ninguém estar lá com o dedão e dizendo, olha, você pecou, isto não era para você fazer. É você que tem que sentir através das suas reflexões. E daí, na hora que você sente, você está em contato consigo mesmo. E quando um ser humano entra em contato com ele, ele naturalmente entra em contato com outro ser humano. Agora, quando a gente não entra em contato conosco, mas estamos apenas no meio de um rebanho, daí nós perdemos a nossa individualidade. E a solidariedade passa a ser imposta e não uma conquista. E o egoísmo passa a ser muito maior, porque eu estou neste rebanho, porque eu acredito que este rebanho me conduzirá a algum lugar. Enquanto eu caminho só e tenho toda a humanidade caminhando junto comigo e respeitando os diversos tipos de caminho, daí eu desenvolvo um altruísmo. Eu não estou ali para mim, mas eu estou ali porque eu consigo encontrar a mim e encontrar a todos. Então é muito mais livre, muito mais solto. Então vocês vão me ver várias vezes aqui falar sim dessa força superior, da espiritualidade do ser humano, dessa potência que nós temos, mas que todas as minhas falas não têm nenhuma vinculação com nenhuma religião específica. A minha religião é a religião da vida, da liberdade, do poder do ser humano. Lógico, eu tive também a minha formação, como todos nós tivemos alguma formação religiosa, uma formação cristã. E esta formação coloca-nos em contato com a nossa cristandade, que é o nosso processo contínuo de transformação. Então, a força crística em nós, que é a força de Cristo dentro de nós, que é a força que nós temos de transformar, de mudar, de alterar toda a nossa trajetória no exato momento em que você mesmo decidir fazer.